aqui no canal da Balancid. Estou muito feliz com esse novo projeto que eu estou fazendo, assim como você, o Poder da Mulher. Esse vai ser um projeto que onde mensalmente eu vou ter alguns convidados, algumas pessoas para estarem aqui comigo, e eu vou ter sempre 3 parceiras que vão estar apresentando esse projeto. E esse projeto tem como objetivo trazer pessoas, assim como você, assim como eu, a estar conversando, falando a sua história, os seus processos, como ela vê a vida dela. E aí, esse projeto surgiu através de algumas dificuldades que eu estava tendo de encontrar aqui na internet. Vocês sabem, né? Eu estudo, né? Hoje eu estou fazendo psicanálise clínica e também estou fazendo pós-graduação em logoterapia, mas já sou formada, né, sou master em PNL, fiz gestão da emoção com Augusto Cury, sou master em Mindfulness, trabalhei já também com a parte de autoconhecimento, e eu tenho uma carreira que trabalhei com bastante anos e anos com moda, né, através de consultoria de imagem. Então, o meu público sempre foi mulher, e com todas essas experiências, eu acabei montando um método chamado Balancid, que já faz há 5 anos que eu estou com a Balancid, trabalhando, ajudando outras mulheres a se encontrar, através do seu autoconhecimento, através da sua imagem, a sua essência, e também através de quem ela é, né? E hoje a Balancid, com toda essa minha experiência, com todo esse meu trabalho, eu venho hoje focando mais em autoconhecimento e espiritualidade, aonde a gente não é só o corpo, né? A gente não é só o espiritual, né? A gente é corpo, alma e mente. Então, eu trabalho nessa parte, ajudo mulheres hoje a encontrar um equilíbrio, por isso se chama Balancid, né, que é a semente de equilíbrio. Eu ajudo as pessoas a se encontrarem esse equilíbrio com a vida dela, com o lado profissional, com o lado pessoal, relacionamento, propósito de vida e muito mais. E aí esse canal surgiu por causa desses cursos que eu estava fazendo, e aí eu não tinha, quando eu ia buscar essas referências de mulheres normais dentro da internet, é muito difícil. É sempre um famoso, um especialista falando, ou uma pessoa comum falando, mas de uma forma muito, não muito profunda, né? Mas de uma forma muito rasa, muito sem participar de uma entrevista normal. Então aí nisso surgiu no meu coração. Convidei 3 amigas para participar comigo, vocês vão conhecendo ao tempo dos programas, conforme vai passando os programas aqui, e elas vêm comigo conversar sobre mulheres. Então, hoje eu tenho uma convidada, eu vou convidá-la aqui agora para vir conversar com a gente aqui também, fazer esse bate-papo, fazer essa troca com a gente, falar sobre as experiências dela, a história dela, e conversar sobre o que a gente, sobre uma vida normal, as nossas referências. Eu vou chamá-la aqui para você. Estou com a minha amiga Esvi aqui, que ela, como eu estava falando para vocês, nós nos conhecemos em Jerusalém, e ela aceitou participar desse projeto aqui mensal comigo, assim como você, o poder da mulher. Então, eu vou deixar ela se apresentando e depois a gente já vai apresentar o primeiro tema de hoje, né? Desse encontro. Seja bem-vindo, Esvin. Obrigada, obrigada. Eu também estou muito feliz da gente poder fazer alguma coisa juntas, né? Porque desde que nós nos conhecemos, a gente sempre teve muita partilha, muita conexão. Então, Muita assim, é muito afinidade. bom, exatamente, muita coisa, né, bacana partilhada. Sim. Então, é ótimo poder estar fazendo sempre alguma coisa né, com pessoas que a gente se identifica. Então, isso é Ai, muito legal. obrigada. Se apresenta aqui quem é você, de onde você é, conta um pouquinho da sua história, das suas experiências. Sim. Então, meu nome é Svetlana, né? Todo mundo me conhece por SV. Eu sou uma brasileira, paranaense, de nome russo, mas que mora na Inglaterra, né? Então a gente vem trazer um pouquinho de Brasil, né? Para né? Para essa Europa e para todos os que estão perto da gente, que convivem conosco, né? Sim. Porque nós somos um povo, graças a Deus, de um sorriso largo e de uma
um coração gigante, né? E isso faz com que a gente se ache nesse mundo, né? E tenha esse sentimento de pertença. É Então, verdade. isso é muito bacana. E assim, moro em Bristol, né? Já tem Eu moro em 5 anos. Stratford, por isso que esse canal, ele é bem, né, esse projeto, ele é feito através de uma gravação do Zoom, né, porque a gente teve essa bênção de pegar pessoas de vários lugares, tem pessoas, ela é de Bristol, tem outra, a Marcinha é de Seawood, eu não sei, eu acho que é alguma coisa assim, e tem uma que é do Brasil, então é tão bom, né, a usar essa tecnologia para se aproximar da gente, assim, né, de poder fazer, Exatamente. mudar a vida do outro através da internet, assim, né, muito E legal. como a gente realmente estava conversando, é uma linguagem que a gente tem que se adaptar, que a Sim, gente precisa usufruir cada dia mais, né? Para estar mais próximos, né? sim, Então, mais verdade, próximos das pessoas, mais próximos de conectar pessoas e sempre com o objetivo, né, de deixar esse mundo melhor. verdade. Bem, então já vou começar com o nosso primeiro tema, né? Aí vocês conheceram Sim. já a Esma, a Esma também é casada, ela não tem filhos, né? Eu já tenho 2 filhos, que é o Bruno e a Laura. Mas aí a gente preparou o tema que hoje vai ser, a gente vai falar sobre mulher. O que é ser mulher, né? E aí, dentro disso, eu estava procurando um texto para a gente iniciar, e tem um livro da Luísa Nazaré, que é Maria até o Novo Testamento. E ela vem uma parte de um texto que eu achei super lindo, eu dividi com a Esbe, né? Mas eu vou ler daqui para vocês para a gente começar a introdução do nosso encontro, tá? Então, assim, fazer parte de longas tradições. Fizemos parte de uma longa tradição de mulheres fortes que ousaram se entregar por completo para participar da grande história de amor de Deus pela sua criação. Essas mulheres não eram fortes no sentido que hoje compreendemos como força. Algumas eram consideradas velhas demais, outras jovens demais. A maior parte, a maioria passou toda a vida marginalizada, mas elas eram fortes, pois deram o passo mais difícil para um ser humano depois da queda: se render ao seu Criador de corpo e alma. A fé simples e total dessas mulheres foram essencial para a história da salvação da humanidade. Por causa da fé delas, o Filho de Deus foi gerado, pessoas foram batizadas para um novo caminho, um túmulo foi testemunhado vazio ao terceiro dia, a ressurreição de Cristo foi proclamada, casas foram abertas para hospedar as reuniões dos primeiros cristãos e evangelhos foi levado aos 4 cantos do mundo. Nem todos os principais personagens da verdadeira e mais importante história estão nomeadas nas Escrituras, mas creio que quando o reino do Senhor, Jesus Cristo, for revelado, nós surpreenderemos com aquelas e aqueles que irão receber a maior glória por terem se deixado transbordar por ele. Aqui se fala muito, né, de Maria, né? Eu acho que a melhor eh, como não falar da mulher, da primeira mulher que falou um sim e da primeira mulher que desobedeceu esse sim, né? Eu achei interessante, a gente queria muito começar por aí, porque a gente fala até do início, né, do que era ser mulher, né? Porque se a gente for ler a Bíblia lá em Gênesis, a mulher ela foi criada para ajudar o homem, para dar o suporte para o homem, né? Então, eu acho muito importante a gente começar a falar da mulher das primeiras ali, que foi, é, que iniciou a nossa luta, o nosso desenvolvimento como mulher, né, Esvi? Eu penso muito nisso. Eu acho que não tem como não falar de Eva, não falar de Maria, nem das outras, né? Igual Sara falou que era velha, as outras que eram jovens, todas tiveram as suas histórias. E se a gente for ver, eu falo muito isso, quem me segue lá no meu Instagram, eu falo muito que as nossas histórias elas só se repetem, elas só agregam outros meios, né? Porque hoje a gente tem uma tecnologia, a gente tem outras comunicações, e isso agrega muito no que é ser mulher, traz muita responsabilidade, né? Assim,
diferente eu acredito as mesmas responsabilidades, mas de forma muito mais pesada e muito mais cobrada. Não sei se você sente isso, eu sinto muito isso. Sim, mas ao mesmo tempo não sai da questão da força que tem, que gira em torno da mulher, né? Sim, Seja antigamente, seja nos dias de hoje, né? Essa força realmente que a mulher sabe que tem, né? E que nós precisamos ter esse sentimento de saber realmente que nós temos essa força, né? Um domínio das capacidades, embora a gente veja, né, nas mulheres da Bíblia, e cada uma delas, né, diferentes situações, usaram toda essa força feminina, sim. essa questão de ser presença, né? Presença ali, não no sentido de força Força de poder, né? Igual física, de hoje esse poder, feminismo, né? exato, Esse mas de feminismo marcar sua radical que fala, presença. eu sou igual ao homem. Não, seria impossível a gente ser igual ao Não, homem, né? De impossível. ter. A gente Sim. pode ter o mesmo nível intelectual, isso sim, porque a gente consegue ter o nível psíquico da gente é igual ao do homem para a mulher, mas o nosso corpo não é o mesmo, as nossas capacidades até são mais elevadas, porque a mulher consegue fazer três coisas ao mesmo tempo, três, quatro, o homem consegue fazer uma, né? Uhum. Então, é É, importante a gente entender, a gente tem essa capacidade melhor psíquica, né, de desenvoltura, agora de força, querer fazer, né, é até injusto, porque comparar em salário, né, salário realmente a gente ganha bem menos, mas é uma estrutura que já vem isso desde essa época, né, que a gente está falando, né, desde a época antes de Jesus vir, a gente já era, as mulheres elas não eram nem valorizadas, né? Jesus que veio e começou a valorizar as mulheres, mostrar a importância da mulher, né? Que a mulher ela dá vida, ela dá cuidado, ela é o amor, ela é o transcendental mesmo dentro da gente, né? O sentido mesmo. E o homem é o mais braçal, é o físico, é o pensar ali, né? O racional, e a mulher é muito mais emotiva, né? é. E isso a gente tem que E, aceitar essa diferença. aham, com certeza, mas a importância de existir os dois, né? Sim, Entendeu? Então, claro. assim, Deus quis ter uma mãe, né? Então, assim, quando a gente fala, é porque Deus quis realmente nascer de uma mulher, né? Então, para Sim, mostrar a importância disso, sim, porque, exato, né, embora você, né, não seja uma pessoa assim, tudo nasce da mulher. exato. Então, é ela que cria, né? Esse poder da criação foi dado a ela. E olha, Então, até essa engraçado força vem disso, né? você falar isso, porque assim, não sei, a gente está gravando esse vídeo agora numa época que eu estou me recuperando, né? Eu fiz uma cirurgia, eu tive que tirar o útero e ovário. E eu tive que fazer um luto do meu lado feminino. Porque quando eu fui tirar o útero por causa dos problemas que eu tinha, né, que não tinha jeito, eu fui obrigada a tirar. Quando eu olhei para a doença, eu falei, ah, vamos curar. Mas depois eu falei, gente, eu estou ficando homem. O que que me difere hoje do homem da criação? Eu não posso mais dar vida. E isso veio para mim um baque tão forte no começo da primeira semana que eu falei, gente, o que difere do homem da mulher é o da vida. A mulher vai dar vida, ela vai gerar vida. E hoje eu não vou gerar mais vida, né? Então, assim, esse lado de você falar da gente gerar vida, que quando a gente passa por esse processo que eu estou passando de recuperação ainda, né, de ter tirado um órgão que dá vida para outra pessoa, né? Ó, daqui eu tive quatro gravidezes, né? Dois eu perdi, dois eu tive. Daqui gerou duas vidas, que hoje são as coisas mais importantes que eu tenho na minha vida, que me faz ser a mulher forte que eu sou, de cada dia eu buscar um motivo para eu melhorar os meus valores, melhorar quem eu sou. E é engraçado você falar nisso, né? Que a mulher, ela realmente dá vida. E quando tira o útero, para mim, foi muito forte isso. Foi muito É, forte. por Tive uns isso três, que quatro dias ali de luto, sabe? De perda,
Eu achei que eu estava até perdendo a minha feminilidade, assim. Aí chegou no outro dia, eu falei, não, eu vou me arrumar, vou tomar um banho, vou passar batom, vou me arrumar, porque eu sei que é um órgão, estava me fazendo mal, mas eu não vou deixar isso perder a minha feminilidade, a mulher que eu sou, né? Então, Exatamente. Porque eu não sei, assim, uma vez eu escutei, não vou lembrar quem que foi que falou, mas em alguma palestra, que ele fala assim, que não é o fato de que você não tem filhos, de que você não é mãe. Porque a mulher nasce mãe, né? Que nem eu não tenho filhos, mas eu, assim, o sentimento de mãe, de olhar para, né, de querer cuidado, né, de querer cuidar, educar, sabe, seja meu sobrinho, seja todas as crianças que estão ao meu redor, é o comigo, mesmo. lembro de Jerusalém como eu estava super sensível e ela cuidava de mim. Esse dom, né, é nosso que floresce É assim. nosso, exatamente. Ele é da mulher, sabe? Ele não tem outro jeito, porque Deus fez assim tudo muito certinho, né? Muito perfeito, né? Da Sim, perfeição nasce a perfeição, né? Que somos exatamente. nós, criados, né? Semelhantes. Então, é um poder muito grande que às vezes as próprias mulheres nem sabem de toda esse poder, Exato. né? Essa força interna que tem, né? De o seu papel realmente, né? O sentido, né? Do que você é e do que você veio e para quem você veio, sabe? Sim, Então, sim, isso tem que ser muito falado, muito lido, sabe? Muito escutado, né? Então, ninguém é melhor que cada uma de nós na nossa simplicidade, né? é, No que nós tá fazemos, no nosso presente. trabalho, né? Tipo, eu sou mulher, então, assim, eu sou uma pessoa, sabe? Criada mulher, e Sim, saber o meu papel nas pequenas coisas, né? é. E daí eu acho que Deus vai confirmando, né? Nas pequenas e nas grandes coisas, conforme os passos que nós vamos dando na nossa vida, né? Exato. Mas a sociedade de hoje, né, Isvi, já fala de uma forma tão. Ele generaliza todo mundo, acho que todo mundo já não tem gênero, já não tem sexo, já não tem nada. Não tenho nada contra, mas eu acho que a gente tem que entender que a gente é alguma coisa, né? A gente veio com alguma coisa. E se quem está aqui nesse canal vai ter que entender que a gente acredita muito em Deus, né? A gente acredita na criação de Deus, a gente acredita naquilo que ele criou é perfeito e bom, né? Então, assim, você está aqui nesse mundo por um propósito, e não é um propósito nosso. Como a gente está falando, a mulher ela veio para gerar, ela veio para cuidar, ela não veio para cuidar dela só, ela não veio só para gerar, ela não gera para ela, o filho não é dela, as coisas não é para ela, é sempre para o outro, né? E a mulher tem esse dom de não só olhar para o lado prático, né? Porque tem muitas mulheres que é mais práticas e menos emocionais, mas independente disso, dela ser mais prática, mais emocional, qual for quem ela é, ela tem uma coisa só dela, né? E a mulher é isso, ela, aonde ela chega, ela realmente floresce, ela realmente consegue, né? Ela consegue, desde que ela esteja bem com ela mesma, né? Porque aqui aquelas mulheres que não se conhecem, que estão ali amarguradas, que estão tristes, elas também se tornam um peso, né? Porque ela simplesmente apaga toda essa força que ela tem por um problema, né? Mas quando nós estamos felizes, radiantes, a mulher ela muda o ambiente, ela muda as coisas, né? Ela consegue fazer uma transformação assim muito rápida, né? Eu falo isso que quando eu fazia consultoria de imagem, eu lembro muito quando eu ia na casa das minhas clientes, as pessoas estavam lá tristes, sabe? Ai, não, preciso me arrumar, preciso não ser minha roupa, não gosto do meu corpo. Aí a gente vai lá, dá um jeitinho aqui, já muda muito, né? Mas quando essa mudança é uma mudança externa, realmente não vem com essa essência de saber o seu feminismo, o seu dom, o seu poder, ela vai rápido, né? Ela vai muito rápido, né? E essa Perde. sociedade hoje vai muito por isso, quem você é, o que que você tem, se você é bonita, se você não é, quantas faculdades pós você fez, né? Essa cobrança que a mulher ela tem que ter muito mais para estar ali concorrendo com o homem, né? Essa nossa era pós-moderna, né? Nossa época pós-moderna, ela suga muito as mulheres, né? Muito de uma forma. A gente tem que ser sempre perfeita,
né? É. Sempre linda, sempre sorrindo, omissas às coisas, obediente, né? E essas palavras a gente tem que ser realmente obediente ao nosso marido, às coisas que a gente tem que fazer, à criação de Deus, mas de uma forma consciente, né? Sabendo qual que é o seu papel de mulher, né? Sim. É porque eu penso que, né, cada um de nós tem essa, essa questão de aprender, né, as pequenas coisas. Então, até mesmo assim, muitas vezes a gente vê lá uma mulher calada, mas não quer dizer que ela é submissa, que ela está sendo omissa. Mas Uhum. em quantos momentos o silêncio ele tem um poder muito maior que qualquer outra palavra, Sim, né? sim, Então, assim, de você saber se colocar no seu papel, no seu lugar, e daí vem, assim, a capacidade que Deus te dá, que você vai sentir naquela hora, né? Que não, é essa sim, hora de silenciar, sabe? Então, quando a gente está bem, assim, centrado de quem nós somos, qual o nosso papel, né? sim, A gente está falando da mulher em si, em todos os momentos assim, não, eu nasci para ser isso, mas isso não só da nossa vocação, vai dando sempre um direcionamento muito maior do que tudo aquilo que às vezes a gente vê, né, sim. no papel que cada um desempenha, sabe? Mas se Uhum. você vai trilhando o seu papel ali, não, eu nasci mulher, então toda a bênção que vem da mulher e vai discernindo todo o seu papel, sabendo quem você fica mais fácil você trilhar o caminho, Sim, né? sim, Porque os desafios realmente vêm para ambos os lados. sim, Para mulheres, a gente pode ver que às vezes ainda maiores, né? Porque sim, se a força ela é tanto quanto do homem, ela também tem um desafio grande, né? sim. Sim, de Família, gerenciar tudo isso, né? A força da mulher é muito mais tudo isso. administrar, cuidar das coisas, né? O homem ele é mais aquele, aquele que faz mesmo, né? Mas a mulher é aquele que tem aquele dom delicado de gerenciar, administrar, né? De, ministrar também as situações, né? É, Ações, exatamente. casa, é o trabalho, é o filho, né? Tá bonita, tá estudando, é ter uma consciência, né? Fazer o autoconhecimento, se amar, é tanta coisa. Ser mulher, né? É tão grandioso, né? Se a gente for ver, igual a gente começou com o texto, lá da época, né? Quantos anos atrás, né? E quantos mil anos atrás, ver a evolução da mulher daquela época para hoje. A gente lutou muito, né? A gente lutou muito de a gente ter o nosso espaço, né? Hoje a gente tem grandes exemplos de grandes mulheres aí que conseguiram grandes destaques, conseguiram mudar, ajudar a vida de outras pessoas. Então, assim, e a gente tem esse poder também, não é porque elas conseguiram que a gente não consegue. A diferença é como você vai fazer o seu jeito, né? E o assim como você, o poder da mulher, esse programa que a gente está trazendo aqui, é exatamente isso, mostrar como mulheres comuns, né, do nosso dia a dia, através da sua história, através das suas dificuldades, dos seus, né, a gente foi crescendo, a gente é capaz de olhar para a história da outra e tirar um exemplo para que a gente possa evoluir também, né? Buscar, ver que a gente não que a gente não está sozinho, porque, como você falou, eles também têm as dificuldades, os homens, nós também temos as nossas dificuldades, né? E a gente tem os nossos medos, que da mesma forma que a gente faz muita coisa, os nossos medos também são grandes também, né? Os nossos desejos, os nossos prazeres também são grandes, entendeu? Então, a partir do momento que a gente tem um canal, que é esse o propósito aqui, assim como você, de trazer que você não está sozinho, que tem outras pessoas que podem ajudar de uma outra forma, cada um com o seu conhecimento, e você pegar isso e olhar, nossa, que história legal, né? Nossa, Patrícia, Êxodo se conhecerem em Jerusalém, como foi isso? Foi uma conexão, foi, né? A gente foi para uma busca espiritual muito grande e Deus ele une as pessoas ali, né? E 90% da nossa viagem era mulher, né?
Era mulher, é verdade. Das Era mulheres, mulher, né? exatamente. Mulheres Mulheres que fortes. foram, e umas que foram a primeira vez, e daí trouxeram o marido nessa segunda, né? Então, É, assim, quer sempre partilhar, né? A questão da partilha, sabe? Você dificilmente você vê ali uma mulher sozinha, ela sempre está assim, né? Acompanhada de outras mulheres, ou digamos que seja em casal, mas você sempre vê que a mulher ela junta mais, né? Ela sim. junta mais as pessoas, né? Ela está sempre envolvida em várias coisas, ela Uma vez eu gosta de escutei e falaram partilhar. assim: ai, cuidado quando tiver muita mulher junta, que tem muita briga. Eu não vou mentir, porque eu já pensei muito isso. Quando eu trabalhava com consultoria de imagem, eu gostava de atender mais homem do que mulher, porque mulher é mais difícil a gente trabalhar, né? A gente tem que, além da gente trabalhar todo o psíquico da mulher, trabalhar toda a imagem da mulher, a gente tem que trabalhar o emocional da mulher, né? Porque nós somos muito complexos, né? Nós somos muito complexos, assim, né? Como diz lá na logoterapia, muitas vezes a gente é multiplex. O ser humano é multiplex, imagine uma mulher. Então, é incrível isso. E aí a gente fica, né, assim, aí falava assim, nossa, onde tem muita mulher tem confusão. Mas eu acho que esse paradigma já está sendo quebrado, né? Porque assim, eu acho que realmente sempre tem confusão porque são muitas ideias, né? São muitos hormônios, muita coisa ali, muita emoção, né? A gente é muita emoção. A mulher, ela, por mais racional que ela seja, por mais ela tem esse lado emocional dela também que flora ali, né? E é o que difere dos homens. Os homens são muito mais racionais do que a gente, assim. E aí eu acho que nessa era pós-moderna assim, que a gente está vivendo, e eu não sei, porque a gente também mora fora, né? É, mora fora e a gente sente muito essa carência da família, sente muito isso, né? A gente começa a sair de alguns padrões, né? Que a gente estando na nossa terra, estando no nosso país, a gente meio que deixa para lá e acaba meio que não se preocupando tanto com tanta imagem, com material, e mais que é uma vivência mesmo, né? Pode ser que no Brasil a gente não teria essa conexão que a gente tem hoje, porque estaria em países, cidades diferentes, e seria difícil a gente se encontrar no mesmo lugar, né? Mesmo que aqui na Inglaterra é uma ilha que é longe, para eu te encontrar é 1 hora e meia, né? Sim, sim. Mas a possibilidade de estar ali mais próximo de uma ilha, porque o Brasil é enorme, é muito difícil. E eu acho que isso é legal também a gente trazer aqui no nosso canal e falar sobre isso, né? Que esse processo da gente ir para um outro país, ele faz a gente mudar muito os nossos valores, né? Assim, faz muito a gente entender eu acho que humanizar mais. Eu acho que no Brasil você acaba tem uma vida mais trabalho, família, né? Tem as outras coisas que você faz que a demanda é maior, que trabalho maior. Aqui a gente trabalha menos, mas trabalha muito mais físico, né? Assim, acredito eu, né? A gente trabalha muito esse físico de uma coisa que a gente também não tinha tanto no Brasil. E isso faz com que a gente para pensar de uma outra forma os valores da vida, né? E de como Sim. se posicionar como mulher mesmo, né? Uhum. E às vezes nas pequenas coisas, né, Paty? Porque a gente falando assim, né, dos papéis nossos aqui, até exemplos práticos, porque quando eu cheguei aqui, eu achei assim, até hoje às vezes acho estranho, né, que a gente vê muitos homens com as crianças Sim. passeando, não sei, durante o dia, assim, né? Falo assim, Uhum. mas gente, né, que engraçado. E lá no Brasil a gente sempre vê, A né, mãe, as mulheres, a mãe sempre com a criança, né? sim. E aqui você vê tem sempre, acho que deve ter uns horários, eu não sei direito como é que funciona essa dinâmica deles, né? Mas você vê como que reparte também melhor, sabe? Às Uhum. vezes. Então, É, essa questão de a gente morar em outros lugares, a gente partilha também isso das diferenças, né? De sim. educação, de posicionamento, às vezes, né? Nos lugares. E eu acredito que, graças a Deus, a gente vê também, né? Muitos de nós aqui fora, né? Trabalhando bem posicionadas e exercendo, às vezes, as mesmas coisas que
que faziam Brasil, no Brasil. Brasil, né? Então, é muito legal, sabe? A gente vê diversas coisas aqui Uhum, que eu acho bem bacana da gente falar, né? Que são uhum. diferenças, algumas, né, melhores até do que a gente encontrava, né, no Brasil, ou não sei se encontra até hoje. E isso é legal da gente colocar, sabe? As pequenas coisas que muitas vezes geram mudanças, que fala, que te geram um novo olhar, né? Verdade. Nossa, mas pode ser algumas coisas melhor compartilhadas, né? Da mulher e do homem, ou do casal, né? Não precisa Uhum, ser sempre redondinho, né? Do jeito que a gente achava que era sempre, daquele jeito, né? é Então, verdade. assim, esse olhar também diferente para a mulher e como ela faz, né, em determinadas situações, é muito bacana, né, da Sim. gente ver. Se você está achando divertido, diferente, legal esse papo nosso aqui, ó, deixa um like, compartilha com as pessoas, divulguem esse novo canal, esse projeto, né, Yasmin? Porque é tão gostoso, Sim, isso vai engajar aqui o nosso canal, o nosso programa, esse bate-papo. De repente, a gente está começando uma vez por mês para testar como que está sendo, e se for um projeto que realmente vai para frente, a gente tem outros planos aqui, né? Então, não deixa de dar o seu like, de fazer a notificação, seguir a gente aqui e tragam temas, né? Se você tiver aqui, deixa no comentário algum tema que você acha interessante a gente falar sobre carreira, falar de morar fora, falar sobre autoconhecimento, falar sobre religião, sobre espiritualidade, fazer o que você quiser. Aqui é um espaço onde você vai ser recebido com muito carinho, com muita troca e essa força de ser mulher, né? O poder de ser mulher. O que para você poderia dizer como uma frase, o poder da mulher? Esbe? olha, eu acho que o poder da mulher, ele é algo, para mim, eu acho que é algo sobrenatural, porque ele vem de uma força, de uma capacidade de vencer as barreiras, de vencer as situações, sabe? Muito diferente, né? Hum, Como eu vejo. Porque muitas vezes você está diante de uma situação e uma outra pessoa, né, digamos assim, dentro de um contexto, né, acontece, sei lá, né, uma situação e uma outra pessoa enxerga de maneira tão assim diferente e uhum. nós mulheres enxergamos de uma maneira mais calma muitas vezes, E né? Que eu acho ampla, que a né? Eu acho que a mulher visão é da mulher, calma. ela é tão ampla assim, né? A gente consegue pegar uma coisa e transformar em mil coisas e transformar, né? É É, incrível, né? ver, sabe, essa questão de ver, você ver por um outro ângulo, Sim. sabe? Porque você enxerga de uma maneira diferente, né? Isso daí é nato, sabe? Eu acho que né? Tem gente que fala que a mulher tem ali um sentido de ver as coisas muito diferente do homem, e realmente é isso, né? A gente Uhum. abrange, eu não sei, e às vezes não, com certeza na ciência também está comprovado que a mulher ela atinge áreas, né? Algumas áreas, algumas capacidades que é Sim, dela mesmo, sabe? sim. Que ela tem mais facilidade pelo simples fato de ser mulher. Então, essa questão a gente tem que falar, sabe? E não pode inverter os papéis, né? Eu acho que você saber se posicionar na sua família, no seu trabalho, isso faz toda a diferença, sabe? Sim. E por isso que a gente traz, né, esse programa da Pati, de trazer experiências, coisas simples, sabe? Às vezes um exemplo bobinho que a gente acha, não é assim, Não. sabe? Então, o que eu vejo assim hoje, né, de como eu olho muitas coisas aqui, quando você fala assim, o que você falaria da mulher fora? Algumas coisas que eu vejo de diferença assim para nós. Até esses dias eu estava conversando com uma amiga, né? No Brasil, as pessoas mexem com as mulheres, né? É muito normal, né? Sim. Você vê alguém mexer na Passa na rua, e rua. tudo, passa na rua, alguém mexe. Aqui a gente não vê isso, Não, não não vê, é vê verdade. nada. E eu acho isso uma coisa tão boa, uma delicadeza, Respeitosa, né?
respeitosa, sabe? Porque você não quer que as pessoas, né, mexam com você, sabe? Você quer ser tratada, né, e ser respeitada ali, por mais que Sim, seja um elogio, mas não é uma maneira legal, sabe? sim, Então, sim. Eu aqui, acho que tem várias maneiras também de se elogiar uma mulher, né? Tem, eu acho que isso maneiras, é porque assim, né? Isso também é um pouco cultural. O Brasil já tem um homem machista também, né? Já vem de uma história cultural nossa do homem ser machista, a mulher dentro de casa. Aqui provavelmente devia ter, né? Se você for estudar a história da Inglaterra, né? Lógico que a gente está falando da história ou da Europa, as mulheres eram objetos, né? Eram bibelôs dos homens, né? Ela servia para estar ali bonita, né? Esses dias eu estava assistindo aquela Anne com I. E uma estava falando, né, que uma das meninas queria fazer faculdade, e aí o namorado falou: não, você tá ali para ser um bibelô. Lógico que ele tinha um problema de identidade ali pessoal, mas ela foi uma das revolucionárias que queria ser uma das mulheres, né, de poder estudar, de ir para medicina, né, de ajudar o pai. Então, assim, essa luta nossa de saber se posicionar como mulher e não um bibelôzinho, né, é uma coisa muito revolucionária, né? Eu acredito que isso é o feminismo mesmo, é o feminismo se você saber se posicionar e não ser igual ao homem. O feminismo, para mim, Patrícia, é você saber se posicionar dentro da sua feminilidade, dentro da sua essência de mulher, no local que você pertence, não é o lugar do homem. exatamente, exatamente. Então, essas pequenas coisas, né, dentro das atitudes que a gente vê, do dia a dia mesmo, e das coisas que aconteceram, né, que às vezes acontecem ou com a gente, ou com coisas que a gente conversa. Então, quando a gente traz isso, é uma coisa tão bacana, porque você vê nitidamente a diferença, né? Sim. Até mesmo quando eu falo assim que aqui é, a gente anda na rua e você vê que as pessoas não se olham muito, né? Uhum, Elas uhum. são. É diferente de você andar na rua no Brasil, né? Sim. Então, você vê como que, não sei se no No Brasil você Brasil tem que andar, tudo é porque a gente muito. tá andando, se olhando como que você está vestida, como você está fazendo, o que você não sei o quê, né? É tão engraçado. Esses dias eu estava estudando também para apresentar minha tese, e aí a gente está lá no curso, a gente estava falando como a gente, quando a gente não conhece a nossa essência, a gente copia o outro, né? Como a gente não sabe, a gente não tem referência, então a gente começa a copiar. E eu acho que eu tinha isso muito no Brasil, né? A gente, ai, nossa, tem esse negócio da modinha, né? Aqui na Inglaterra a gente não vive muito uma moda, né? Não tem uma moda assim, engraçado, né? Não vejo você. Lógico, tem algumas tendências, né? Eu vou falar assim de tendência por causa que eu trabalho com moda, então a gente sabe que tem algumas tendências, mas nem sempre essa tendência ela vira uma moda para as pessoas, mulheres normais, né? Porque as mulheres normais elas estão mais preocupadas aqui em cuidar da sua família, ter o seu dinheiro, guardar suas coisas e trabalhar e viajar, né? E cuidar da casa, do que uma coisa tão externa assim, né? Acho que isso vem muito da nossa cultura do Brasil também, né? Igual você falou, porque lá no Brasil a gente passa olhando para todo mundo, né? Onde você entra, todo mundo para olhar, repara se o É, sapato para, né? E aí tem essa cultura do homem mexer, né, de você estar sempre sendo vista, né? Eu não vou falar para você que de vez em quando eu sinto não falta de exatamente. não é isso. Mas eu sinto falta de poder me arrumar para um lugar, porque aqui as pessoas não se arrumam, né? Não sei se você tem essa aí em Bristol, mas aqui, como eu moro mais no interior ainda do que o dela, né? Que ela mora em Bristol, eu moro em Stratford, uma cidade menor ainda. Então, assim, se eu vou aqui no restaurante, eu sempre tento me arrumar para o meu marido, né, para minha família, eu sempre tento me arrumar. Quando eu chego lá, eu me sinto até um pouco meio estranha. Por quê? Porque as pessoas não estão tão arrumadas, estão de tênis, né? Mesmo à noite, você vai em festas aqui, as pessoas vão de tênis nas festas da empresa, nos lugares assim, né? Vestido de casamento é um vestidinho normal que usa ali, né? A gente não, a gente já tem essa cultura, né? De se arrumar, né? E é para você ver como o feminismo vai diferente também. É, isso é uma coisa, é uma, é, mas é uma coisa que é nossa, assim, sabe? Eu acho que a mulher tem que ser, assim, cuidada, né? Ela tem que ser.
não precisa exagerar, mas você tem que ter uma aparência realmente feminina, sabe? E eu sinto isso também, né? Eu lembro que, nossa, eu demorei um tempo aqui para ter um sapato de salto, porque as pessoas não Não, usam, e daí você vai para os lugares e, tipo assim, é uma difícil calça até jeans e você um usar tênis e já tá salto, bem porque as arrumado. ruas são límpido e exatamente. Então, e às vezes porque eu já cheguei numa festa onde você tinha que usar um protetor se você estivesse de salto no ambiente, porque o piso não era preparado para as pessoas usarem salto. Meu Então, Deus. assim, eu falei assim, como assim, sabe? Né? No Brasil, isso nunca que Sim, existe, né? Esse tipo de coisa. Então, era assim, por ser, né, um ambiente, né? É Europa, é tudo velho, né? Tudo restaurado, tudo modificado. Então, tem coisas que são muito diferentes do sim, Brasil, sabe? Então, até mesmo isso, os lugares não estão preparados para que você use aquele tipo de calçado que te deixa bem feminina, né? sim, Um sim. salto assim, né? Um salto alto, então, né? Então, eu achei muito assim engraçado. E eu tava de salto naquele momento, porque era um aniversário e eu falei assim, meu Deus, eu tive que usar esse protetor, né? Mas nem todos estavam. Não, Só que é. a maioria dos brasileiros, das brasileiras estavam. Então, assim, para você ver que, né, a gente sai, vai para uma festa, a gente já se arruma, né, mais assim. Eles se arrumam também. Só que eu acho assim, né, eu conheço um pouquinho da Itália, então, na Itália, realmente a moda, as mulheres se arrumam mesmo. Acho que nós somos mais parecida com os italianos mesmo, no Os mais quesito se lá, eles são arrumar. mais Eles se vaidosos. arrumam, né? São idosos, né? E tem toda a moda mesmo, né? E a Milão, moda italiana é é lindo. linda, né? Então, assim, você vê que eles se arrumam mais, mas aqui eles são muito desleixados, né? Acho que Então, tanto o homem quanto a mulher. Eu sim, é. acho até a mulher mais desleixada que o homem aqui, no que a gente vê na rua, assim, né? Sim, é. É E, isso, é e é verdade. ponto positivo para nós brasileiros, né? É verdade, né? Que a Que chega gente até a incomodar um pouco, se né? Porque arruma. tem que estar arrumada, né? E fala, nossa, como assim, né? Olha, é cultural, né? É, A gente sempre tá com a unha feita, eles perguntam, nossa, vocês estão, por que que tá com a unha feita? Não, é normal, no Brasil a gente sempre faz unha, né? Eu vou dizer que hoje eu estou de unha feita porque minha mãe está aqui cuidando de mim, e aí eu, como estou de repouso, ela está cuidando, ela fez minha unha, fez meu pé, eu falei, gente, quanto tempo, né? Porque é difícil, né? Aqui a gente também meio que entra nesse esquema de trabalho, 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 né? E eu não sei, porque na minha sim. cidade não tem Os tanto. horários são diferentes, né, Não, Paty? é verdade. É igual, hoje a gente é marcado de fazer uma live, gravar isso daqui um pouco mais cedo. Mas eu tenho filhos, 3:30 da tarde até às 6 horas da tarde, é uma loucura aqui na minha casa, que entra um, sai outro, fala outro, nananana. Falou, esse não dá, tem que ser depois das 6, pode ser 6 e pouco. E aí a gente grava, porque a minha rotina é assim, né? Que no meio do dia os filhos quebram e a gente, né, tem que ali se adaptar, querendo ou não, eu trabalho ainda com clientes de outro país, com clientes do Brasil, então assim, eu preciso me organizar nessa demanda também, né? Mas é uma vida bem diferente, assim, até igual no Brasil, a gente tem pessoas que ajudam a gente em casa, né? As domésticas, elas nos ajudam lá, né? As secretárias que a gente tem, elas ajudam a gente tem possibilidade mais de trabalhar, né? Tem pessoas que cuidam depois dos nossos filhos, né? Tem parentes, né? Tem a mãe, a sogra, a avó, que pode cuidar dos nossos filhos. Aqui não. Aqui a gente descobre uma mulher, um poder que a gente nem imaginava que a gente tinha, né? Eu tive essa experiência a primeira vez que eu fui para a Austrália. É Quando eu verdade. fui para a Austrália, eu fiquei lá um ano e meio. Foi a primeira vez que eu fui para fora. E a Laura, minha filha mais velha, tinha 7 meses. Só que no Brasil, eu era gerente de um banco, eu trabalhava num banco, e eu saía para trabalhar às 9 de casa, levava ela para a escolinha, ela passava o dia inteiro na escolinha,
E aí eu pegava ela, que eu saía do banco às 5, 6 horas, pegava ela, ou meu marido pegava, e a gente tinha aquela coisa, né? E tinha uma pessoa que ficava o dia inteiro na minha casa, que podia pegar, tinha dia que ela pegava a Laura mais cedo para mim na escola, para a Laura não ficar o dia todo lá até às 6 horas. Então a gente tinha uma vida meio flexível, porque tinha alguém que nos ajudava. Quando eu fui para a Austrália, gente, esse baque me deu. Falava, meu Deus, e agora? É, só depende de mim, a casa é de mim, o trabalho que você. Se você me desse um negócio, um contrato para fechar, uma, um- uma ação para eu fechar, uma conta para eu abrir, era para mim fácil. Agora, cuidar de uma criança, cuidar toda de uma casa, né? Não que eu não tivesse esse dom, né? Sim, a gente tem, porque a gente cuida de final de semana, a gente faz uma comida, mas não é uma obrigação. Agora, aqui não, né? Aqui você é 100% mãe, você é 100% mulher, aqui é você 100% esposa. Não estou falando que no Brasil você não é, você é, mas você tem uma facilidade muito maior do que a gente não tem aqui, né? A cultura, culturalmente aqui, é difícil você ter uma pessoa diariamente na sua casa. Tem uma pessoa que vem uma vez por semana, 15 dias, limpar a sua casa e olhe lá, né? Olhe lá, e a gente tem que fazer igual a Uhum. Isa está falando, olha, eu preciso me organizar com o horário, porque meu marido vai chegar, tem que estar com a janta pronta, tem que estar a casa pronta. Eu falei, não, então assim, a gente tem que, nesses minutinhos ali, buscar os nossos sonhos, né? Realizar os nossos sonhos, ser tudo aquilo que a gente tem que ser e realizar as nossas coisas pessoais, os nossos sonhos, né? E eu falo que assim, que aqui na Inglaterra eu consegui realmente construir um sonho de ter uma família, porque só dependia de mim, do meu marido, dos meus filhos, né? É fácil? Não, não é fácil. Até porque os nossos filhos vêm de uma cultura, né? Meus filhos não são brasileiros, eles são brasileiros, mas a cultura, os estudos que estão tendo é no inglês, né? É a cultura inglesa. E quando eu venho com uma comparação do Brasil, eles não faz sentido nenhum, né? Faz sentido nenhum. Minha filha, ela se veste como uma inglesa. E eu falo, ai, no Brasil, não, já tava com a unha, tava com não sei o quê. Eu vejo minha sobrinha, né, assim, toda feminina, e minha filha ainda descobrindo esse lado feminino, porque aqui na Inglaterra é tudo muito tarde também, né? Ou é muito cedo ou é muito tarde, depende da família ali, né? Mas é uma coisa que é um sonho que eu consegui realmente falar hoje. Um sonho meu foi ter construído a minha família, assim, a base realmente, uma base familiar. Não sei se no Brasil eu conseguiria, né? Porque por ter mãe, pai, sogra, trabalho, viagem, né? Assim, uma outra vida, lógico que a gente sempre constrói, né? Não estou falando que é só eu construir, no Brasil não se constrói, né? Mas aqui a gente é mais forçado a fazer isso, né? Assim, não sei vocês, como foi você e o Silvano, o relacionamento de vocês, assim, como que foi? A gente já veio, né? Já é a segunda vez que nós moramos fora, né? No período que nós nos casamos, na realidade, fora. Então, a gente já vem de um começo já fora, sabe? Uhum. Então, mas vivemos, né, casados no Brasil por 10 anos e depois nós retornamos para a Europa. E essa questão assim de família, acho que talvez, né, por não ter as crianças, né, essa questão de ter as crianças ali, fica diferente, né? Mas é sempre um desafio ser família, né, fora. Ah, Por mas eu conta, eu falo que acho, eu e meu disso marido mesmo. a gente se uniu mais. Porque lá no Brasil, por ter muitos amigos, por ter não sei o quê, se dispersava mais. Então, quando a gente veio para cá, a gente consolidou o nosso casamento. Eu consigo ver isso, sabe? Uhum. A gente conseguiu, não dizendo que a gente não tem amigas, eu tenho, né? Mas assim, é mais Sim. difícil essa cultura, porque no Brasil lá tem os happy hours, aqui também tem. Ó, quarta-feira meu marido saiu para jantar com os amigos dele no É. trabalho, mas não é uma coisa diária como que é no Brasil, né? Sempre um churrasco, sempre aquele negócio. Então você acaba tendo uma vida muito social agitada, né? E uma família, muitos fragmentos de família dentro de casa. Então aqui a gente tem muito mais uma base de família e fragmentos de pessoa, de sociedade ali, né? Porque eu vejo vocês lá uma vez, dois, no máximo 3 vezes por ano, Uhum. né? Ou agora mais, porque É, né, tem outros projetos aí, né? sim. Eu fui convidada, fiquei muito feliz em convidada ainda palestras aí em Bristol também. Então, assim,
há a possibilidade de se ver mais, mas mesmo assim não é uma coisa que você fala, ah, peraí que eu tô batendo na tua casa, né? E mesmo É, assim, eu tenho uma amiga que mora aqui, a gente mal se vê, a gente se vê na porta da escola pegando as crianças e olha lá, entendeu? Não tem aquele negócio de, ai, tô indo na tua casa, não sei o quê, né? Virou não é mais cultural nosso isso, né? A gente até estranha quando tem isso aqui assim, né? sim, sim, Então, porque é uma vivência diferente, né? Porque é isso que você falou. Eu, né, aqui, se não fosse a igreja, né? Eu sou muito envolvida com as coisas da igreja, e daí as pessoas que eu vejo são basicamente as pessoas que frequentam. Porque uhum, você fala, mesmo no Brasil, você vai da casa para o trabalho, né? E é corrido também. E daí, final, só que você fica, às vezes, com o final de semana mais livre, né? mas aí você Então, vai ver você mãe, vai ver consegue amigo, vai ver ali, você sempre tem alguma coisa para fazer, né? sempre, né? Então, assim, a gente também vende, né, de uma questão, uma cidade também pequena, né? Média, assim, média, pequena, 100 mil habitantes, 150, não Que é a sei. cidade mesmo que você é? Uru, É Umuarama. é Umuarama? Umuarama, Ah, interior do Paraná. ah, Eu acho que deve ter uns 120, talvez, cento e pouco. Então, é uma cidade pequena, né? Mas é onde a gente, né, tem muitos amigos, tinha bastante contato com as pessoas, né? Então, você daí sai mais cedo. Assim, eu acho que são todos os desafios, né, que a gente fala, de ser mulher, ser família, ser amiga, né? sim. Amiga, esposa, mãe, né? E dentro de tudo isso engloba. E lá a gente fala assim, saía muito, né, com os amigos. Então a gente tinha, né, um rodízio, né, dos amigos. Então sempre na casa de um, né, e Sim. churrasco na casa de outro, já tinha. Então assim a gente foi muito, sempre muito assim de fazer coisas mais caseiras, sabe? De sentir mais Uhum. esse contato. A gente saía também, né? Comer uma pizza, comer um outro, mas a gente sempre gostou de estar Com mais os amigos. próximo, assim, com os amigos, né? Com a família também. Depois, né? Que a gente de domingo sempre almoço na minha mãe, então juntávamos, né? Todos nós que estávamos lá. E isso a gente sente falta aqui, né? Uhum. Porque se perde mesmo. E é difícil Sim. você morar perto, igual a Paty falou. Você não mora perto. Mesmo Não. eu moro em Bristol, é uma cidade grande. Então, às vezes, de um lugar para outro, dá 1 hora, dá É. 40 minutos, né? Então, é Em como se São morasse Paulo, você na falar sua 1 hora vida. de passeio, tá perto, né? Porque quem mora em São Paulo sabe que é o trânsito. Já em Umuarama, já você vai para uma outra cidade, já, né? É, eu morei em Curitiba também um período, então, assim, tudo era tipo 40 minutos. É. Tudo era 40 minutos, tá? De um Sim, bairro 40 para o minutos é outro, pertinho. sabe? 40 minutos pertinho. Então, aqui também é assim. Só que lá no Brasil acontece de você ter as pessoas trabalham geralmente nos mesmos horários. Sim. Então, por isso que a gente se encontra com mais facilidade. Aqui não, né? Um faz um horário, outro faz outro Eu horário, trabalho à outro tem o noite. final de semana livre, o outro não tem o final de semana livre, tem durante a semana livre. Então, para você juntar tudo isso, é muito complicado, é um desafio, né? É um desafio, porque a gente tem que manter as relações assim de outra forma, né? Sim. Numa mensagem, numa ligaçãozinha, né? Porque nem sempre a gente consegue tomar um café, né, Paty? Não, esse programa até a gente ia falar, vamos pegar uma xícara de café, a gente vai tomando, imagina. A gente acabou aqui tentando Assim, passar conteúdos e né? conversar, e a xícara a gente esqueceu, mas na próxima a gente toma, hein? Não vamos esquecer, vamos pegar a Na xícara. E próxima a vocês gente também, toma hein? Quem está uma assistindo aqui com xícara a de gente, café. na próxima deixa lá, não esquece a xícara. Exatamente, porque é bom a gente conversar, partilhar, sabe? E isso é legal, né? Da É, gente procurar as características que nos unem como sim, pessoa, como mulher, né? Como cristã. Então, assim, isso é muito bacana, porque a gente não é nada sozinho, né? sim, A gente precisa nos unir, né, com as outras pessoas e criar conexões e criar raízes, né, e fazer projetos e buscar afinidades para a gente poder se, né, se, sim, se sentir mais pessoa.
porque tem uma frase que eu carrego, falo assim, olha, ninguém nasceu sozinho e nem nasceu para ficar sozinho, Sozinho, com certeza. sabe? Então, assim, eu acho que isso é muito, né, de Deus, de criar a gente É, para fazer coisas, né? E estar com pessoas e se sentir, né, pessoa uhum, onde você estiver, né? Por mais que você está num país diferente, que você muitas vezes não é fluente em todos os sentidos, né? E por mais que você seja fluente, você tem toda essa diferença da cultura, sim, da dinâmica, né, do país. Então, é tudo muito diferente. Então, falar sobre isso é muito bacana e compartilhar isso com outras pessoas e ouvir outras histórias, né? uhum, Ajuda a gente, né, a ser pessoa, né? E às vezes a ser como você aí, que está vendo a gente, né? E que tem também uma história ou quer dividir os seus pensamentos com a gente, né? sim, sim, Porque isso faz bem, né? A gente conversar e a gente partilhar e a gente crescer e dividir sim. opiniões, né? E tudo. Enriquece, né? Assim, igual o autoconhecimento, eu falo, né? O autoconhecimento, ele não é sozinho. O autoconhecimento é você se conhecer para você e para o outro, né? Como o lado espiritual. O lado espiritual é a nossa essência, a nossa alma, porque a alma é única, ela não tem... Quando um dia o nosso corpo, né? A nossa mente vai virar pó, né? Vai ser... o pó a gente voltará, né? E, só que a sua alma não, é a única que vai. Então, Deus, quando ele pegou você, ele pegou a sua essência e colocou dentro de um corpo, que é o que a gente tem hoje, né? Então, esse lado espiritual nosso, essa essência nossa é única que transforma pelo que a gente é hoje, o que a gente está vivendo aqui, né? E esse lado da mulher, a gente tem uma essência, né, que é incrível. Eu que estudo esse lado do conhecimento, o homem é mais difícil de buscar esse autoconhecimento, né? Mas as mulheres, por ela ter essa multiplex que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Todos os seres humanos são tridimensionais, né? Mas a mulher, ela flora muito mais esse lado emocional, muito mais esse lado da alma. E isso, quando a gente flora isso na gente, a gente floresce isso também no nosso companheiro, nas pessoas que estão à nossa volta. Então, essa mulher, ela tem esse lado espiritual muito forte, né? E o autoconhecimento é isso, é você trazer isso e trabalhar com todas as experiências que você falou aqui, né, de um país novo, de uma cultura nova, de coisas novas, florescer de uma forma leve. Porque a mulher tem esse dom de levar as coisas. A mulher, ela tem tanto o dom de levar leve, né, como se transformar isso em pesado, né? O homem também tem, mas a mulher, ela consegue esse dom que Deus dá para ela de criação, ela tem uma intensidade muito maior, né? Nós mulheres somos muito intensas, né? Muito tensas ali em viver cada coisa. E isso é uma coisa maravilhosa que a gente tem, né? Dizem que a gente tem fios desencapados na cabeça, né? Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que a gente tem muitas coisas organizadas, muita coisa na cabeça desorganizadas, mas não desencapadas. Mas que precisa só ali. E quando você organiza tudo através do seu autoconhecimento, desse lado, entende a sua essência, você consegue ver a forma, e a mulher ela transforma. Eu falo isso por uma experiência própria. Quem me conhecia a Patrícia antiga e me conhece a Patrícia hoje, vê essa transformação, né? Através da minha transformação, eu consegui transformar minha família, consegui transformar os meus amigos, consegui transformar né, o meu marido em si, minha relação com ele, a minha relação com os meus filhos, a minha relação comigo, as pessoas estão à minha volta, a forma de eu saber me posicionar como mulher, né? Veio tudo desse autoconhecimento, desse meu transcender da minha alma, de eu buscar eu querer, não só para mim, mas para o outro, e aprender com o outro, que é a base desse, que foi o que saiu esse projeto, né? Eu queria um projeto realmente que pudesse trazer mulheres normais. Eu sei que hoje na internet tem muita coisa. Tem muita coisa, tem muitos especialistas muito bons, tem muitas pessoas que falam sobre religião muito bem, que falam sobre o lado espiritual, tem muitas pessoas que falam besteira, mas tem muita gente também, muitas entrevistas de pessoas famosas, né? E poucas entrevistas, eu vejo muito pouca entrevista, muito pessoas normais
vindo falar delas, né? Contar histórias dela, porque a partir do momento, igual a gente está contando aqui a nossa, é bom a gente rever a nossa história, ouvir a nossa história, falar, nossa, eu já passei por isso, que gostoso, como eu estou hoje, né? Como eu consegui passar por esse desafio, como forte eu fiquei, né? Poxa, isso daqui me deixou uma mágoa, mas, né, preciso trabalhar isso. Então, a partir do momento que a gente para olhar, somente nós, o tema mulher, como a gente é forte, né? Como a gente certeza tem forte. um. É isso que a gente começou o texto. O texto ele falava das forças das mulheres, né? Então, eu para mim, hoje, se eu for falar, como eu sempre falo, o poder da mulher. A mulher tem esse poder, ela tem essa força, ela tem essa garra, ela tem. Basta ela querer. Basta querer. E a gente estando às portas, né? As portas, abrindo a porta de março, né? Que daí É, vem o Dia Internacional da Mulher, a gente não pode deixar de falar mais ainda sobre, né? sim, Então, dessa força. E eu acho que ajuda assim, a, a pessoa, né? As pessoas, as mulheres, quando você fala sobre isso, a pessoa começa a se enxergar, mas eu também sou assim. sim, Então, sou assim como você é, sabe? Porque nós somos todas iguais. Essa força que eu tenho, que você está vendo a gente tem, ela é a mesma. Ela tem a mesma intensidade e ela é para ela chegar no mesmo lugar, sim. né? Por Então, isso que é assim, assim como você. exatamente. Então, assim como você, porque essa parte dentro, né? Esse processo, né? Ela Uhum, precisa encontrar a outra que tem a mesma coisa, a sim, mesma coisa. Então, assim, por isso que quando a gente fala que a gente se olha no espelho, a gente tem que se ver cada uma de nós, sim. né? Não é, não é uma só, porque essa é diferente. Não. Sim. Eu, para mim, que todos nós somos iguais, porque nós temos essa força feminina, né? Esse buscar, esse querer, esse melhorar, esse agir, que tem essa intenção de você ser mulher no mundo de hoje, ela busca a mesma coisa para todas nós. Por isso que a gente, olhando para todas nós, né, que somos assim, falar sobre ajuda a gente a crescer e ajuda a gente se evidenciar cada dia mais essa força, né, da mulher, de você estar presente na hora certa e poder falar aquilo que você veio para falar, sabe? Sim. E sentir todo esse turbilhão de coisa, mas conseguir gerenciar e colocar para fora, né? Do aquilo que você tem. Então, nesse mês a É gente. legal você falar isso, porque quando a gente estava conversando de falar sobre esse projeto das mulheres, né, a gente falou muito também das mulheres que sofrem esse lado, né, essa agressão, que são caladas, que são silenciadas, porque quando a gente falou do silêncio, a gente foi pelos dois lados, né, do lado positivo do silêncio e o lado negativo do silêncio também, né? É difícil viver esse relacionamento opressivo, esses relacionamentos abusivos, né? É, é um lugar que você precisa buscar ajuda, um lugar que você não pode silenciar. Você tem essa força, né? O que a gente está querendo dizer é isso. Você tem essa força para você sair de onde você está, né? Não desista de você, porque essa força que a gente está falando, você também tem, independente de você estar sentindo, passando uma situação difícil, você tem essa força, né? É, Exatamente. busque alguma maneira, busque alguma ajuda. Eu acho que sempre buscar ajuda é o melhor caminho para isso, sabe? Busque ajuda, busque os órgãos públicos, que se você tem a possibilidade, fale com a sua família, busque uma ajuda profissional, para que você possa, porque depois que você passa por um abuso desse, você precisa de um profissional que te ajude nessa parte psicológica, emocional, estrutural, né, da pessoa que você é, porque um abuso, ele deixa, ele quebra, ele fragmenta toda a mulher, né, ele destrói muita coisa na gente, então, assim, mas a gente não vai dar tanto ênfase a isso, porque é um lado da mulher que dói muito também, né? A gente sabe que ainda tem mulheres que sofrem essas agressões, que sofrem abusos, que são meninas, né, que estão sendo vendidas
aí para sexos e outras coisas, e que isso vai ficar, se tornar uma mulher toda fragmentada, toda dolorida, toda machucada também, né? Mas que você não esqueça que você tem essa força, que isso é uma força que só você tem, independente de lutar pela vida, lutar para mudar de vida, lutar para poder buscar uma ajuda. É muito importante que, independente de eu estar aqui tendo uma vida diferente da sua, a eles está lá vivendo de uma forma diferente, outras mulheres aqui no mundo vivendo diferente de você, mas essa força todas nós temos, né? Todas nós Todos temos. nós. Todas nós. E Sim. esse vídeo Não, é não para ficar lá diante nos das ajudar a coisas. dar força nessa voz nossa, né? Nós, voz de mulher, no nosso profissional, na nossa carreira, nesse projeto e muito mais. Bem, queria muito agradecer, Esvi, por esse projeto de você estar aqui com a gente. Vocês vão ver mais ela aqui também, né? E obrigada a vocês por estarem acompanhando esse vídeo. Fico muito feliz. Compartilhem se vocês gostaram. Dê força aqui para essas duas mulheres também, né, Is? Me ajuda aí, né? Para essas Sim, duas com mulheres certeza. desses Eu acho projetos. que juntas podemos ser mais, né? Com Podemos certeza. ser mais assim para se ajudar uma outra e conseguir, sim, ser cada dia mais mulher e assim como você, E florescer, né? De dentro para fora. florescer. Vamos florescer juntas, vamos estar juntas aqui e agradecer, Esvi, né, por eles estarem aqui, esse tempo aqui com a gente, fazendo essa e ajudar. Compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais like, comentários vocês deixarem aqui, você engaja esses vídeos, indique para suas amigas, coloque aqui ideias, né, Esvi, para a gente poder conversar, fazer nossas reuniões em pauta aqui, para a gente poder trazer conteúdos para vocês. E muito obrigada, Esvi, por você também dedicar o Exatamente. seu tempo, de estar aqui comigo, de estar nesse projeto, de querer me ajudar a abraçar, né, e ajudar mulheres, trazer outras mulheres maravilhosas que tem aqui por aqui, por esse mundo lá fora. E agradecer. Quer deixar uma frase para as meninas? Olha, eu que agradeço, né, sempre, porque sempre que a gente se encontrava, a gente conversava e sempre partilhava muita coisa, e a gente sai sempre com o coração quente, né? Sim. Coração assim cheio, sabe? Quando você partilha. Por isso que eu falo para você que está assistindo, que é tão gostoso você conversar, partilhar, entendeu? Dividir situações, né? E é isso, eu acho que a gente cresce quando a gente partilha, quando a gente divide, né? Porque a gente não faz nada sozinho. E a nossa força, ela é muito grande. Sozinhas, né? No caso que a gente tem essa força feminina, mas quando nós nos unimos, nós temos uma força muito maior, né? Então, Uma frase que assim, fala assim, quer dizer, eu usava assim na Balancid, né? Tinha um logo que eu falava assim, esqueci como fala. É, sozinhas somos pétalas, juntos somos rosas. Eu falava ai, sempre, que lindo. juntos Uhum. somos, sozinhas somos pétalas, juntas somos rosas. Então, se a gente se unir, a gente Resposta. floresce, né? A gente deixa um ar diferente ali. Então, é isso que eu acredito muito nisso. Por isso que eu não queria fazer um projeto sozinho, né? Eu nunca quis fazer esse projeto sozinho, eu sempre quis estar com alguém. Porque eu acredito que quando a gente compartilha, a gente troca ideias, a gente cresce, né? Você cresce, eu cresço, a pessoa que está escutando isso daqui também vai crescer, quem vai editar esse vídeo também vai crescer, todo mundo vai crescer. E é esse o objetivo nosso, né? Não é pegar, ser egoísta, né? Ser você ter que guardar esses conhecimentos para a gente, não. É compartilhar, né? Então, obrigada a Muito legal. todos, Obrigada, beijo viu? para você, obrigada, minha amiga.